Hoje recebemos em nossos estúdios o ex-deputado estadual e pré-candidato à Prefeitura de Vitória, Sérgio Majeski. Eu sou Robson Maia e esse é o ES Brasil em Entrevista. Bom, candidato, é um prazer recebê-lo em nossos estúdios. Seja bem-vindo ao ES Brasil. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Bom, eu gostaria de começar conversando com o senhor sobre o que aconteceu em 2022, né? O senhor tinha um mandato no Legislativo, tentou a vaga para deputado federal e acabou não dando certo, né? Apesar de uma quantidade muito expressiva de votos. O senhor acredita que houve um erro de cálculo político, talvez até mesmo do partido ou da candidatura em si? Não, acho que não. A opção de candidatar-me a deputado federal foi uma opção minha, né? Eu não fui levado a isso, como talvez algumas pessoas possam imaginar. A eleição de 2022, ela foi uma eleição que também não se imaginava que essa polarização fosse entrar tão forte para as eleições proporcionais. Já se sabia que para a eleição do Executivo isso ocorreria, mas não se imaginava uma polarização também tão forte chegando às eleições para o Legislativo. Esse foi um fator, né? Essa polarização atrapalhou bastante, mas ocorreram outras questões também. Eu acho que nós erramos um pouco também na forma da campanha. Eu acho que assim, talvez nós não tenhamos tomado algumas decisões acertadas no rumo da campanha. E a outra questão é que, assim, no cálculo, né, da nossa chapa, nós atingiríamos o quociente eleitoral, o que acabou não acontecendo. Então, foi só uma somatória de fatores, né? Mas eu penso que é isso, assim, talvez nós tenhamos errado no cálculo em relação ao quociente eleitoral, né? Mas, enfim, foi isso. O senhor, apesar de não ter sido eleito lá em 2022, não deixou de alguma forma a vida política, né? Em 2023, o senhor ocupou, de forma até breve, um cargo no governo estadual, no Instituto Jones dos Santos Neves, e posteriormente foi para a Assembleia Legislativa. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desses movimentos que aconteceram após aquela disputa. Então, no começo de 2023, o governador me convidou para assumir uma diretoria do Instituto Jones. Eu fiquei apenas 30 dias lá. O Instituto é uma instituição que nos dá muito orgulho aqui no Estado, em função do trabalho que realiza, né? Um trabalho extremamente técnico, um trabalho de excelência e fundamental para as políticas públicas, né? O trabalho de pesquisa e de análise que se faz lá é algo digno de registro e de admiração. Então, eu achei também que aquele cargo caberia muito mais um profissional de carreira, em função do tipo de trabalho desenvolvido, do que eu pudesse dar de contribuição ali. Não que eu não pudesse, que eu não tivesse capacidade para isso, mas ia demorar um tempo ainda para eu me ambientar, enfim. Então, nesta época, eu recebi o convite do presidente da Assembleia, o deputado Marcelo Santos, com o propósito de que eu assumisse a direção da Escola do Legislativo, que é uma instituição da Assembleia que eu conheço bem, pelo tempo de deputado estadual e que, né, já desenvolvi um trabalho muito interessante. E o deputado Marcelo Santos, como presidente da Assembleia, ele veio com propostas muito inovadoras também e de apoio, né, a boas ideias, de expandir os trabalhos que a Assembleia realiza junto à população, de apoiar as inovações, coisas que ele tem feito com maestria, tem melhorado muito os serviços da Assembleia, e um apoio muito grande à Escola do Legislativo também. E dessa forma, então, eu aceitei o convite e ele me convidou por conhecer a minha competência, o meu conhecimento também, principalmente relacionado a essa questão do ensino, porque a Escola do Legislativo tem muitos projetos voltados especificamente para escolas e universidades, né? Além de a gente trabalhar com a questão da qualificação dos próprios servidores, enfim. E aí eu assumi esse posto e estou lá há mais de um ano, e a gente tem desenvolvido
muitos projetos interessantes lá e ampliado, né, os trabalhos da Escola do Legislativo. Bom, o senhor tocou num ponto interessante, né, que é esse trabalho na Escola do Legislativo. O senhor tem uma experiência muito grande em sala de aula. O senhor sempre pontuou isso nos seus mandatos e também da importância da valorização do professor, da educação como um todo no Brasil. Queria que o senhor relatasse o quanto isso te preparou para a vida política, te preparou também para esse contato humano que a vida política requer. Então, a educação, ela é uma causa da minha vida. Ela não é uma causa que eu escolhi porque, depois que foi eleito deputado, então vou escolher uma bandeira, como acontece com muitos políticos profissionais às vezes. A educação, ela é uma causa da minha vida. Sempre foi e continua sendo, independente de onde eu estiver. Eu comecei muito cedo na sala de aula. Eu fui aluno da escola pública minha vida inteira. E fui aluno trabalhador, né? Eu comecei a trabalhar aos 13 anos de idade, hoje nem pode mais isso, né? Mas naquela época não tinha a legislação que existe hoje, então eu passei a trabalhar o dia todo e estudar à noite. Nessa época eu estava na 7ª série, que é mais ou menos o 8º ano. Então eu trabalhava o dia todo, estudava à noite, numa escola pública, e trabalho pesado. Meu primeiro trabalho foi numa serraria, né, onde eu acabei sofrendo um acidente, perdi 3 dedos da mão esquerda. Depois fui frentista de posto de gasolina, fui lixador de lateria de automóvel em oficina de lanternagem e comecei a dar aula, comecei a ser professor muito cedo, aos 18 anos. Eu obviamente, não tinha terminado a faculdade ainda nessa época, mas o Estado, naquela época, contratava mesmo antes de você se formar, porque não havia tantos professores como tem hoje. E desde então, a educação passou a ser uma causa, né? E pelo que a educação fez por mim e por acreditar, e isso não é um discurso pronto, nem clichê, a educação ela é o principal caminho para a transformação de uma sociedade, da vida de uma pessoa, da vida de uma comunidade. Não é que a educação seja a redentora de todos os problemas de uma sociedade, mas ela é o principal caminho. Ou a educação está junto à resolução de outros problemas, ou eles não se resolverão, seja da saúde, da segurança, da pobreza, enfim, de uma infinidade de coisas. E comecei a minha carreira como professor na rede estadual de ensino, fui professor da rede municipal de Vitória e também da rede particular. Isso tudo me trouxe uma bagagem, essa história de vida, me trouxe uma bagagem muito grande como cidadão, como trabalhador e como conhecedor daquilo que é o dia a dia da vida de alguém que tem que começar desde muito cedo a lutar pela sobrevivência, a estudar e trabalhar, enfim. Então, isso é muito diferente de você saber apenas, né? Você viveu essa sua vida, essa sua experiência. Então, a educação, ela passa a ser, né, a principal causa da minha vida, na verdade, né? Independente da questão política. E uma vez eleito deputado, a educação, obviamente, foi a minha grande causa, não a única, mas a grande e principal causa por acreditar que ela é o principal caminho para uma sociedade. E é isso, né? Assim, e aonde eu estiver, eu continuarei lutando pela educação, dentro ou fora da sala de aula, como político eleito ou não, como cidadão, continuará sendo uma causa eterna da minha vida. Bom, trazendo um pouquinho mais para o recorte recente, o senhor se filiou ao PDT, um partido que hoje tem um domínio muito grande na Serra, apesar de a história recente ser de coadjuvante em Vitória, na capital mesmo, né? Gostaria de saber primeiro como que surgiu esse convite para o senhor, como foram essas articulações e por que o PDT? Então, na verdade, essa questão partidária não é tão simples quanto a gente imagina, né? Às vezes, quem está de fora, assim, quem não participa de vida partidária, de vida política. Então, essa questão partidária é bastante complicada, né? Os partidos no Brasil, de uma forma geral, eles precisam se aperfeiçoar, eles precisam se democratizar, eles precisam se renovar, né? A reforma que muitos políticos tanto verbalizam, ela deveria começar de dentro dos próprios partidos. Então, não existe partido perfeito, seja de esquerda, de direita, de centro, etc. Mas lá em 2022, eu já tinha começado uma conversa com o PDT, quando então eu estava de saída do PSB naquela ocasião, né, até por uma questão que tinha começado com a eleição para prefeito de 2020, que eu deveria ter sido candidato naquela ocasião, mas por armações do próprio partido para me tirar daquele pleito, enfim.
eu então decidi sair do partido em 2022, que era o ano da eleição, né? E já tinha conversa com com o PDT. E naquela ocasião, então, os dirigentes do PDT me fizeram a proposta: olha, você veio para o PDT, independente de resultados de eleição, nós gostaríamos muito que você fosse o nosso candidato a prefeito em Vitória, porque o PDT nunca teve candidato a prefeito em Vitória. Mas eu acabei, naquela ocasião, não indo para o PDT, e nós retomamos essas conversas no ano passado, né? E com outros partidos também. Então, eu optei pelo PDT porque foi o partido que me garantiu a legenda para a candidatura a prefeito da capital. E é óbvio, eu tenho identificações com a filosofia do partido, em determinados pontos não também, mas em função disso, então, nós acabamos acertando, depois de muitas conversas, né, e de muitos acertos, a minha ida para o PDT e para disputar o executivo da nossa querida capital. Bom, na primeira pergunta que eu fiz para o senhor citava esse momento de extremos que o nosso país vive, né? A polarização muito grande entre, talvez, extrema esquerda e extrema direita. É uma discussão que tem se acentuado muito, especialmente no âmbito federal. Porém, o senhor recentemente esteve em um partido de centro-esquerda, depois num partido talvez de centro-direita, e agora um partido que majoritariamente é de centro-esquerda. Eu queria saber a posição do senhor em relação a esse espectro que, infelizmente, né, tem tomado as discussões, esquerda e direita. Olha só, ao longo da minha vida eu nunca achei que houvesse problema em alguém ser de esquerda, de direita, de centro-esquerda, centro-direita, que a gente foi subdividindo isso de alguma forma, né? Desde que você esteja fundamentado em ideias e propostas para aquilo que são os reais problemas de um município, de um estado, de um país, etc, etc. Para onde nós rumamos nos últimos tempos dentro disso que se chama de polarização? Para um debate completamente inútil, tanto de um lado quanto de outro. Então, na verdade, a minha questão nessa questão entre a extrema-direita e a extrema-esquerda aqui no Brasil, não é um debate de ideias, porque se o fosse, não haveria problema nenhum, isso é típico da democracia. Então, assim, o que é que o seu grupo propõe como resolução efetiva para as questões educacionais, ou da saúde, ou da segurança, etc., e vamos debater em cima dessas ideias, no campo das ideias. Mas qual é o campo das ideias existente entre esses dois grupos? Nenhum. Não existe campo de ideias. E, ao mesmo tempo, a narrativa, né, da polarização, ela interessa esses dois grupos. Porque, muito obviamente, se eu fortaleço o discurso que só existe eu e você, então eu elimino qualquer possibilidade de um terceiro, de um quarto, de um quinto aparecer nesse cenário. Então, a extrema esquerda, né, o lulismo, né, o lulopetismo e o bolsonarismo, eles estão se retroalimentando, né? Eu falo mal de você, você vê que os dois principais personagens disso não esquecem um do outro em nenhum momento, né? De cada 10 vezes que eles vão se pronunciar em público, em 9 vão tocar o nome do outro e tal, etc. Porque isso é importante para eles. Infelizmente, uma parte da população não consegue perceber isso ainda, mas eu creio que com o tempo perceberão. E aí, então, assim, dentro dessa questão, e você me pergunta, né, a sua pergunta foi aonde eu me situo. Olha só, eu acho difícil você se situar, porque hoje, se você falar que você é de esquerda, é porque você é lulopetista. Se você falar que é de direita, você é bolsonarista. Não me identifico com esses grupos, dentro disso que eles se propõem a fazer, de forma nenhuma. E eu, hoje, assim, me sinto mais, né, assim, como uma pessoa de centro, talvez mais para centro-esquerda, né, mas de centro, e muito mais interessado em debater ideias do que debater campos ideológicos, né? Porque ao que interessa quem mora, por exemplo, se a gente pegar a realidade de Vitória, quem mora lá no Alto da Piedade, quem mora lá no Alto do Moscoso, quem mora lá no Alto do Quadro, quem mora lá no território do bem, o que interessa a essas pessoas não é essa discussão
vaga e sem sentido entre bolsonarista e lulopetista, ou entre esquerda e direita. Ele quer saber como se resolve os problemas que ele enfrenta no dia a dia, o problema da limpeza pública, o problema da falta de segurança, o problema da falta de saneamento, o problema da falta de acessibilidade. É isso que interessa a ele. Então, hoje, eu nem perco meu tempo ficar discutindo essas questões relacionadas a esses dois grupos, porque eu acho que é uma perda de tempo, principalmente se você for discutir com um desses dois grupos, porque você não vai convencê-los de absolutamente nada. E então o meu propósito é estar discutindo ideias e soluções, né? E ouvindo as pessoas de que soluções elas estão buscando também. Porque o que a gente tem visto muito também na política brasileira são ideias de alguém. Eu tive uma ideia para resolver o problema, sei lá, da acessibilidade. Eu tive uma ideia para resolver o problema. Ótimo, nós precisamos ter ideias, mas as pessoas, é isso que elas querem, é isso que elas estão esperando, é isso que elas buscam como solução. Então, assim, é preciso ouvir a sociedade o tempo inteiro, de tal forma que você entenda o que efetivamente as pessoas estão esperando como solução, como resolução, ou como medidas para amenizar um problema que elas vivem, né? E a mim hoje interessa muito estar discutindo isso, né? Soluções, ideias, projetos efetivos, e não estar perdendo meu tempo em discutir o nada, né? Aquilo que em nada vai mudar a realidade da sociedade. Bom, o senhor sempre destacou, né, em entrevistas, até declarações, que o senhor tem um carinho muito grande pelo município de Vitória e que um dos objetivos da sua carreira política era disputar justamente as eleições pela prefeitura da capital. Por quê? Eu fui professor da rede estadual e da rede municipal e, obviamente, a maior parte da minha vida profissional foi em Vitória. E trabalhei em muitos bairros de Vitória, né? Assim, na época, como professor da rede municipal de Vitória, então ou a maior parte das escolas eram localizadas na periferia de Vitória. Então, conheci desde de muito tempo essa realidade dessa parcela da população que está alijada de um progresso real, né, do desenvolvimento, da infraestrutura. E vejo em Vitória potencialidades incríveis, né, pela localização geográfica da cidade, pelo nível que a cidade tem já hoje, né, assim, em termos de nível cultural de uma parcela da população. Então, eu acredito que é possível que a gente potencialize ainda mais os potenciais já existentes da própria cidade. E, sobretudo, essa parcela, né, um olhar diferenciado para essa parcela que está alijada desse desenvolvimento da cidade e dessa infraestrutura que uma parte da cidade tem. Então, se a gente observar, e isso eu observava desde aquela época, então, assim, tem bairros que eu trabalhei aqui em Vitória e que praticamente não mudaram nada. Claro que houve melhores, porque a gente assim, o tempo inteiro fala assim, fulano não fez nada, ninguém fez nada, como se Vitória passasse a existir a partir do momento em que eu fosse eleito, né? Então, você tem que reconhecer que coisas foram feitas ao longo das décadas e que muitos prefeitos que passaram deixaram algum legado e tal, mas muita coisa foi negligenciada e isso é público e notório. Então, nos últimos anos, sobretudo, o centro da cidade e as regiões periféricas, elas estão, sim, negligenciadas. É claro que, às vezes, por exemplo, se você for andar nas ruas e perguntar assim, o que você vê de grande problema? Talvez um dos problemas primeiros que vai aparecer é segurança, né? A segurança pública. Mas aí as pessoas vão dizer assim, mas olha só, a segurança pública não é uma obrigação do município, segurança pública é uma obrigação do Estado. Em primeiro plano, Mas olha só, nós temos que parar de discutir segurança pública olhando apenas para a questão de polícia e guarda. Achar que quanto mais polícia eu tiver, ou quanto mais guarda eu tiver, menor será a violência. Olha, qualquer pessoa que estude efetivamente a problemática da violência, ou se você vai observar os países que reduziram substancialmente o índice de violência da sua cidade, do seu estado, do país como um todo, foi um conjunto de políticas públicas que resultaram nisso, e não apenas você colocando mais polícia na rua. É óbvio que
Eventualmente, nós precisamos realmente de mais policiamento ou de mais guarda, enfim. Mas não é isso que vai resolver o problema da violência. Então, aquilo que pode ajudar a resolver o problema da violência é a obrigação do município. Porque se eu não resolver o problema da educação, se eu não resolver o problema do lazer, o problema do trabalho, o problema da mobilidade, o problema do recolhimento de lixo, o problema da ocupação da administração pública, aonde a violência está, eu posso ter um exército na rua e eu não vou resolver o problema da violência. Então, você aprimorar o atendimento educacional nos bairros onde a violência é maior, você fazer o Estado estar presente com serviços adequados ali de saúde, de lazer, de esporte, isso é função, sim, do município. E se o município fizer isso, então a violência, com o tempo, ela vai diminuir, sim, com certeza diminuirá. E aí, quando você olha para a Vitória nos últimos anos, eu não estou dizendo só da atual gestão, mas até de gestões anteriores, né, dos últimos 10, 15, 20 anos para cá, o que efetivamente foi feito, por exemplo, para modificar a cara dos bairros, por exemplo, do chamado Território do Bem, né, que envolve, salvo engano, 9 bairros. O que foi feito efetivamente para reduzir a violência que, de volta e meia, volta a atingir os bairros da Piedade, da Fonte Grande, do Moscoso, do Quadro? Eu moro no centro da cidade. Há anos que eu moro no centro da cidade, na Cidade Alta. O meu apartamento está de frente para o bairro da Piedade, da Fonte Grande, do Moscoso. E se eu esticar um pouquinho o pescoço, eu consigo ver um pouco da Capixaba, né? E já ali em diante tem o Quadro, enfim. E aí, desses anos, eu moro há 13, 14, quase 15 anos no centro da cidade. E o que foi feito efetivamente nesses bairros para reduzir a violência? Porque se você não ocupar com serviços públicos, porque a polícia não vai subir lá o tempo inteiro, né? E nem sobe polícia lá. Se eu olhar assim, tem policiamento lá, a guarda municipal está lá em cima, da Piedade, da Fonte Grande, do Moscoso. Não está. Então, eu preciso, de alguma forma, ocupar isso. E não necessariamente ocupar com a polícia, ocupar com serviços públicos. Porque, assim, eu falava isso, às vezes, até com os meus alunos, lá, quando eu era professor na sala de aula, debatia muito essas questões. Dizia assim, olha, por que às vezes até ocorre, né? Mas por que tiroteios como ocorre na Piedade e na Fonte Grande, muitas vezes, ou no Território do Bem, não ocorre lá na Ilha do Boi, na Ilha do Frade, na Praia do Canto, etc.? Porque o poder público está presente lá. Eu não estou falando da polícia apenas. Eu estou falando da ocupação como um todo, de serviço como um todo. Isso é uma questão óbvia, né? Então, aquilo que são serviços que podem reduzir o problema da violência na cidade são, sim, de responsabilidade do município. O que não é de responsabilidade do município é o policiamento propriamente dito, né? E nós temos que acabar com essa visão que segurança pública se resolve apenas com a polícia. A polícia é uma parte importante nesse processo. Mas jogar nas costas da polícia a resolução da violência é a coisa mais ingênua que existe. Mas uma parte da população acredita nisso. Então, assim, olha só, eu vou fortalecer a guarda, eu vou colocar mais guarda, eu vou criar mais uma guarda, etc, etc. Não vai resolver o problema se o município não fizer a sua parte, né? Então, o município tem uma parcela fundamental de responsabilidade, sim, em resolver os problemas da violência. Bom, como que o senhor avalia a atual gestão de Vitória? Então, eu esperava mais, muito mais, na verdade, né? Porque conheço o atual prefeito de longa data, foi meu aluno, inclusive. Então, assim, nós sempre estamos esperando o novo na política, a renovação. Toda vez que vem uma eleição, o nome renovação, o novo, a mudança, você vai ouvir isso o tempo inteiro, né? Então, muitas vezes se acha que um jovem político, jovem em idade, que ele vai vir, né, inovar, ele vai trazer um respiro, né, nas relações políticas, ele trará algo de muito novo, de muito moderno. E não é o que se observa, é uma continuidade praticamente daquilo que sempre foi feito. Então não se observa na administração atual
algo que condiz com um jovem, com alguém que se apresenta como novidade na política e tal. E uma crítica ferrenha que eu tenho a essa administração, que em parte também das anteriores, né, do Luciano, do João também, é o abandono do centro da capital e de parte das regiões periféricas da cidade. Isso é notório, isso é notório. Então, me parece que há uma preocupação muito grande em fazer obras ou coisas em regiões de alta visibilidade, né, da parte da classe média, da classe alta e tal, e aonde todo mundo vê, e relegar o segundo plano, ou o terceiro, ou relegar a nada, aonde eu não vejo. Porque, assim, quem é que passa de ônibus lá no alto dos morros? Ninguém. Quem passa de carro lá? Quem vê como é que é a vida daquelas pessoas lá, a não ser elas? Ninguém vê. Mas se eu faço qualquer coisa em Camburi, né, na Praia do Canto, etc., milhares de pessoas vão ver e passará a ideia de que eu sou um bom gestor. Olha só, um gestor municipal ele tem que ter uma visão holística, né, sobre o município. E uma coisa não anula a outra. Então, assim, eu não preciso deixar de fazer no bairro da classe média, da classe alta, para fazer na classe baixa, né, onde, né, nas periferias. Uma coisa não anula a outra, de forma nenhuma. Mas eu não posso fazer para uma em detrimento à outra, como tem ocorrido, sim, nas últimas gestões, e nessa não é diferente. E quando eu falo do centro da capital, vocês são muito jovens ainda, você é muito jovem ainda, mas assim, então você já nasceu com a realidade que nós conhecemos hoje da cidade. Mas as pessoas, né, da minha geração, né, todo o centro, né, de Vitória, o centro comercial da cidade de Vitória, os grandes acontecimentos, né, eram no centro. A Rua 7 era uma rua chique, né, de lojas, boutiques, etc., etc. E com a expansão da cidade em direção à praia, o centro foi morrendo, né? E hoje, o centro, que é, assim, que todo mundo da minha geração, talvez alguns até um pouco mais jovens do que eu, ou mais velhos, tem uma boa história sobre o centro, que ia com os pais para passear no Parque Moscoso, que ia fazer compra. Os cinemas da cidade, não existia cinema em Vitória fora do centro de Vitória. E você vê essa decadência do centro hoje é muito triste. Então, o centro de Vitória, para quem conhece, nem vou falar de outros países, né? Eu posso falar daqui, né, de algumas cidades aqui, como Ouro Preto, né, cidades que foram restauradas e tal, e que se transformaram em grandes centros turísticos. O centro de Vitória, se fosse efetivamente restaurado, né, e uma política adequada para ali, tem coisas lindas no centro. Tem coisas lindas. Toda a história, praticamente, do município de Vitória, ela se concentra no centro, né? Dentro de igrejas belíssimas, monumentos belíssimos. Você imagina se você levasse um projeto adiante mesmo para recuperar e restaurar boa parte daquilo, incentivando, né, a criação de restaurantes, de bares, de ocupação com novas lojas, enfim. Então, nós não podemos... de forma nenhuma, numa cidade como Vitória, que geograficamente não é uma cidade tão grande, você optar por investimentos em uma área em detrimento à outra. Perfeito. A gente recebeu aqui no nosso quadro diversos pré-candidatos, né? Como é o caso dos deputados Camila Valadão, o Thiago Hoffmann, enfim. Recebemos também o pré-candidato João Coser, deputado estadual, e muitos deles citaram alguns pontos negativos do município de Vitória. Vou listar para o senhor, como isolamento político, subdesenvolvimento em mobilidade urbana e infraestrutura, aplicação de recursos de maneira desordenada e desproporcional em locais da cidade e faltas de políticas públicas para grupos especiais. Eu queria primeiro saber a sua opinião em relação a esses pontos, se o senhor também vê uma defasagem no atual governo, no atual prefeito, em relação a esses pontos, e o que o senhor faria diferente? Olha só, eu acho que um desses pontos, né, sobre a questão de recursos para determinadas áreas foi o que eu acabei de dizer, né? Eu concordo em parte com algumas coisas que estão mencionadas aí. Eu acho que assim, a questão de isolamento político, não sei exatamente o que eles quiseram dizer com isso, mas assim, o prefeito, por grande parte do tempo,
manteve-se distanciado e, de certa forma, até, sei lá, fazendo pirraça ao governo do Estado, alguma coisa assim. Olha só, se eu estou no legislativo, o meu papel é né? Então, o legislativo é o lugar, uma das prerrogativas é a fiscalização. E eu não tenho como fiscalizar se às vezes eu não confrontar você, né? Então, ali é o lugar certo para isso, é o lugar para o debate, é o lugar para a crítica, é o lugar para a cobrança, é o lugar da exposição de ideias, do debate, enfim. O executivo é outro lugar, né? O executivo é outro lugar. Então, uma pessoa que se propõe a ir para o executivo, seja como prefeito, seja como governador, você tem que manter relações institucionais, porque isso é fundamental. Então, assim, não interessa se você é o governador e eu sou o prefeito, não me interessa quem é você politicamente. O que interessa é que eu preciso do governo do Estado para administrar o meu município. Eu vou precisar de convênios, eu vou precisar de parceria, enfim, é impossível que isso não ocorra. Então, eu acho que o prefeito errou, em boa parte do tempo, de tentar manter essa animosidade com o governo do Estado. Eu acho que isso foi prejudicial para o município. Eu não sei se em nível federal, como é que foi essa relação, que eu não cheguei a acompanhar isso, assim, né? Enfim, mas eu acho que isso foi um erro por parte da atual administração. Eu vejo que na área da educação há muita reclamação também por parte dos profissionais da educação, a forma com que projetos educacionais foram implantados e que estão sendo implantados, de que forma isso está sendo feito. Então, acho que há uma crítica aí, né, do sistema educacional da Prefeitura de Vitória, que já ocupou postos bem mais honrosos, né, em termos de avaliações em nível nacional. Eu acho que está falhando. E o que nós acompanhamos por uma boa parte da administração foi muitas reclamações também em termos de atendimento nos postos de saúde, PAs e coisas desse tipo, também ocorreram muitas reclamações. Também penso que isso precisa ser reavaliado, né? E é isso, eu acho que faltou uma comunicação maior do prefeito com a população. Eu acho que houve muitos ruídos, né, entre aquilo que a população estava falando e aquilo que o prefeito estava ouvindo e dizendo, né? Bom, para a gente fechar, candidato, a gente podia debater um pouquinho sobre esse cenário eleitoral que vai se formando em Vitória. A gente tem um grande número de pré-candidaturas já confirmadas, né? Vários deputados, Capitão Assunção, Camila Valadão, Gandini, Thiago Hoffmann. A gente tem um atual prefeito, Lorenzo Pasolini, o João Coser também, que deseja tentar retornar ao executivo. É o caso do senhor também, se pré-candidatou para a prefeitura. Primeiro, eu gostaria de saber se o senhor estudaria alguma composição, alguma aliança visando esse pleito eleitoral que se aproxima em outubro. E segundo, como que o senhor também vê essa disputa, com tantos nomes, tantas ideias e muitas diferenças também? Então, o fato de muitos nomes não vejo um problema. Eu acho que, assim, no final, às vezes, né, isso vai se afunilando e muitas candidaturas, né, são retiradas ou compõem com outro grupo. Isso é próprio da democracia, né? O fato de ter muitos candidatos, por si só, não vejo problema nisso. Porque quanto mais candidatos, mais ideias, mais debates, né? Então, não vejo que isso seja um problema, né? Assim, embora, como eu disse, né, a tendência é que, à medida em que a eleição for se aproximando, que isso vá se afunilando. Quanto à questão de compor com outros grupos, isso é necessário, né? Nós estamos conversando com outros grupos, com outros partidos, porque é até importante que o seja, né? Assim, não vejo problema que você não possa vir, né, fazer um voo solo, vamos dizer assim, mas seria muito importante que você tivesse uma composição com outros partidos e mesmo que não fosse de partidos tão afinados com o PDT e tal, mas que tivesse um afinamento de propósito em relação à cidade de Vitória, que no fundo é isso que mais importa, né?
Então, eu espero que a gente consiga fazer composições e acordos com outros partidos e outros grupos. Eu acho que isso é o natural, né, da política, da democracia, e é relativamente normal, né? Algum desses nomes agradaria o senhor para uma possível conversa? Olha só, todas essas pessoas que são pré-candidatos, todas eu considero pessoas que eu conheço, boa parte delas eu conheço já há algum tempo. Não tenho nesse grupo nenhum inimigo, né? Ninguém desse grupo vai dizer, fulano é meu inimigo e tal. Assim, a conversa pode existir com todos, uma vez que eu não tenho dificuldade de diálogo com nenhuma dessas pessoas, e com todas elas mantenho uma relação saudável, né? Se não de amizade, mas uma relação cordial, né? Então, conversar, eu acho que é sempre fundamental. O diálogo, ele é sempre fundamental, e nós estamos abertos à conversa com qualquer grupo, porque às vezes você tem que entender o que o outro tem a dizer, né? O que o outro, ao que ele está se propondo, e é isso, né? Eu acho que o diálogo é sempre um caminho saudável, né? Perfeito. Vou agradecer ao senhor pela participação e pedir para o senhor deixar uma mensagem para o nosso público da ES Brasil e também para quem acompanha o trabalho do senhor. Então, primeiro eu quero agradecer ao ES Brasil por essa oportunidade de estar aqui, parabenizar vocês pelo trabalho, e aqueles que nos assistem, se não me conhecem ainda, que me acompanhem pelas redes sociais. Eu estou em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, enfim. E vamos juntos em prol da nossa querida capital, porque é isso que interessa. Bom, para conferir essas e outras informações, você acessa esbrasil.com.br.